Bom dia, a paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos faz. Nós louvamos ao Senhor por esse dia que Ele nos faz. E hoje eu estou de rosa para homenagear essas mulheres lindas aí. Está atenta a esse mês de Outubro Rosa, que não deveria ser só esse mês, né? Mas todos os meses, em combate ao câncer de mama, em conscientização aí de estarmos fazendo a campanha, estarmos fazendo os exames do câncer de mama. E hoje é dia de ceia também, não se esqueça de estar preparando a sua ceia. Se você já preparou, tire uma foto aí, coloque no grupo da igreja para estarmos ceando nessa manhã. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar antes de lermos a palavra inicial, antes de cearmos, antes de louvar. Vamos estar orando. Deus querido, Deus amado, nós te glorificamos nessa manhã e te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que tens ainda de fazer, Senhor, nas nossas vidas e através dela. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso mês, abençoa, Senhor, nossa casa nessa manhã, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos. Nós vamos ler um trecho aí da palavra de Deus que tocou muito ao meu coração essa semana e está no capítulo 16, no versículo 19, um texto muito conhecido, né? Em que Paulo e Silas foram presos e ali aconteceu um terremoto. Lembra desse texto? Diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu queria destacar esse trecho da palavra de Deus que fala que enquanto Paulo e Silas cantavam e oraram, por volta da meia-noite, eles estavam fazendo vigília ali em adoração e louvor ao Senhor. Enquanto estavam presos, eles cantavam e adoravam. E aconteceu um terremoto e a cadeia veio abaixo, as portas, todas as portas vieram abaixo. Eu queria te convidar nessa manhã a adorar o Senhor, a louvar ao Senhor. Enquanto você louva, cadeias se rompem. Há poder no louvor, há poder na oração. O Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa adoração e as cadeias vão se romper. Anota isso aí no seu caderno, anota isso na sua Bíblia. Estremecemos cativeiros enquanto nos posicionamos em oração. Estremecemos cativeiros quando nos posicionamos em adoração. Então adore, então louve, então clame que as cadeias irão se romper, que cativeiros vão se romper na sua vida. Creia nisso, anote isso no seu coração e vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo. Vamos estar passando por esse momento de louvor, enquanto você louva, enquanto você adora. Lucas vai estar colocando aí na telinha as nossas ofertas, né? Os nossos dízimos, aproveitando esse momento de adoração e louvor, para que você possa fazer o seu depósito também, está tendo também a oportunidade de ofertar para a obra, né, que nós vamos iniciar, a obra do templo, que está sendo de uma maneira especial, de uma maneira separada, né, os valores que estão sendo depositados somente
para essa finalidade. Então, enquanto você adora, enquanto você louva, faça isso também com amor, com liberalidade no seu coração, adorando a Deus, não somente, com os seus lábios, não somente, mas com semente que você vai estar semeando na casa do Senhor. Faça isso nessa manhã de adoração, de louvor. Nós já oramos, Você já orou aí pela sua casa, pela sua vida. Agora, vamos estar orando pela sua vida financeira. Estende aí o seu envelope de dízimo, estende aí o seu envelope de oferta, o seu carnê próprio para fazer, com a finalidade dessa obra no templo. Faça de maneira que você preferir. Ou levante a chave da sua casa, ou então a sua carteira de trabalho. Você vai estar agora orando pela sua vida financeira. Deus, nós te agradecemos também, Senhor, por cada ofertante dizimista na tua casa. Nós te agradecemos também por cada vida financeira, Senhor. Senhor, aqueles que estão procurando trabalho, aqueles que estão orando, Senhor, para que portas sejam abertas, que Tu venha, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, Senhor, sobre essa casa, sobre essas vidas, Senhor, que estão precisando desse apoio, desse auxílio, Pai, de portas abertas de emprego, Senhor, para o sustento dos seus lares. Senhor, toda semente que será lançada, Senhor, toda semente, Senhor, será lançada no Teu altar nessa noite, lá na igreja, ou por meio, Senhor, de depósitos e transferências. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, multiplica, Senhor, os celeiros dos Teus filhos, multiplica, Senhor, o alimento na casa dos Teus filhos, não somente alimento material, mas alimento espiritual e alimento emocional. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Amém? Glória a Deus. Vamos para o momento de louvor, então? Enquanto você louva, enquanto você adora, cadeias se rompem. Amém? Vamos lá, Lucas? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, eu ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Toda cadeia da enfermidade quebrar. Ouço prisões que se abrem agora. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Eu ouço cadeias quebrando. Há poder no teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Voltando agora para continuarmos adorando ao Senhor antes da escola dominical. Você já pegou o seu caderno, a sua caneta para estar estudando aí na escola dominical com um professor, uma professora abençoada que vai estar ministrando essa aula para nós nessa manhã. Antes disso, nós vamos falar dos nossos aniversariantes, né? Hoje nós temos aniversariantes. Vou estar pegando aqui a minha colinha, né, dos aniversariantes de hoje e de amanhã. Hoje, então, nós temos a Cristiane Rubim. Cris, um beijo, Deus te abençoe, parabéns. E juntamente com a Cris, o Tomzão, esposo da Elane. Tom, parabéns também, Deus te abençoe nesse dia. Esses dois estão fazendo hoje, domingo, dia do Senhor. Que privilégio, né? De estar fazendo aniversário no domingo, no dia do Senhor. E amanhã nós temos mãe e filha fazendo aniversário. É a Dani Secato e a Amandinha, sua filha. As duas fazem aniversário no mesmo dia. Amanhã, segunda-feira, nós temos a Amanda e a Dani Secato. Um beijo grande para vocês também. Estende a tua mão aí na sua casa, abençoa a vida desses irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida da Cris, pela vida do Tom, que estão fazendo aniversário hoje. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, também pela Dani Secato e pela Amandinha, que vão fazer aniversário amanhã, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pelas suas vidas. Senhor, que tu continue dando saúde, dando a elas, Senhor, e a ele, ao Tom, bênçãos sem medidas, bênçãos dos céus, Senhor, para a vida deles, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já louvamos ao Senhor por essas vidas. Agora vamos para o momento da ceia. Separe aí a sua ceia. Separe o suquinho, o pãozinho,
vamos estar consagrando os elementos da ceia. Vou colocar mais para cá, né? Vamos estar consagrando esses elementos da ceia, que diz assim a nossa oração de consagração. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente, nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Faça comigo a oração de humilde acesso. Vou falar devagar, você repete aí na sua casa. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com o Teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O memorial nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada. O Senhor ressurreto é presente conosco e nos convida a celebrarmos a sua ceia. Amém? Enquanto o Lucas coloca aí um louvor, falando desse momento de ceia, de adoração a Deus, nós vamos cear. Pegue o seu pão. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pegue o seu suco. Eleve aos céus. Agradeça a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. E faça isso com amor ao Senhor. Faça isso trazendo mesmo à memória o que Ele fez. Ele quebrou cadeias ao teu favor. Ele quebrou cadeias para te abençoar. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Coma do pão. Aleluia. Renova a sua aliança com Deus. Enquanto você louva, enquanto você adora, cadeias se rompem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, de Te louvar, de Te honrar com a nossa vida, com os nossos lábios. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o que Tens feito. Ó Deus, queremos Te agradecer por cada dia, Senhor. Cada dia, Senhor, há um terremoto quebrando barreiras. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, que venham se apresentar diante de nós. Senhor, nós Te louvamos, nós Te pedimos, Senhor, porque nós cremos que Tu és um Deus fiel que cumpre as Tuas promessas em nós.
Nós fazemos, Senhor, esse momento de lembrarmos, Senhor, ó Deus, o que Tu fizeste ali naquela cruz, aquele sangue derramado pelas nossas vidas, o Teu corpo, Senhor, que foi maltratado, foi pisoteado, foi machucado, Senhor. Tudo isso Tu fizeste. Tudo isso Tu fizeste em favor de nós, Pai. Muito obrigada, Paizinho. Nós Te agradecemos e nós Te pedimos, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Ele por essa oportunidade de estar trazendo à memória o que Ele fez por mim e por você. Pagou um alto preço, o preço já foi pago, preço de cruz. E hoje nós somos livres. E hoje, depois de todo esse terremoto, as cadeias caíram. E não somente você é abençoado quando as cadeias caem, todos que te cercam também abençoados. Assim como aconteceu a conversão daquele carcereiro naquele dia, naquela vigília, naquela noite, naquele terremoto, aconteceu também um grande milagre. O Senhor abençoou toda uma casa, salvou toda uma casa. Em nome de Jesus, que Ele salve também a tua casa, a minha casa e todos aqueles a quem nós oramos, a quem nós clamamos. Enquanto você ora, cadeias se rompem. Em nome de Jesus, estende a tua mão. Vamos estar recebendo a bênção do Senhor. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. E que todos digam amém. Glória a Deus. Um beijo grande. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Escola Dominical, muito mais legal quando você está aí do seu lado assistindo, prestigiando. Vamos fazer uma força? Vamos praticar mais uma aula hoje? E hoje o tema é um pouco interessante, no sentido de que a gente vive um tempo que a gente reflete muito sobre as questões espirituais, né? A gente está muito mais ligados dentro dos nossos lares, então a gente passa a observar mais com os olhos da fé, a entender as coisas que acontecem à nossa volta de uma maneira um pouco mais espiritualizada, e não pode ser diferente, né? Porque nós somos também seres espirituais. Nós somos idealizados, nós fomos criados, nós fomos pensados por um ser estritamente espiritual. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, mas completamente espiritual também. Então a gente precisa entender que nós estamos inseridos num contexto de guerra espiritual. E para abrir aqui a nossa aula, a gente já pode guardar o versículo, o capítulo de Efésios, né, que vai falar sobre a armadura, que está ali exatamente no capítulo 6, do 11 ao 13. Então diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, o desafiador. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, aqui Paulo, uma carta que ele passa para o povo de Éfeso, ele está dando uma lição fundamental sobre a armadura, né? Nós entendemos o significado de cada questão ali dessa armadura, do elmo, da couraça, né? Da cinta, das sandálias. Tudo que ali tem um significado físico, mas numa aplicação para o mundo espiritual. Sabedoria, conhecimento, perseverança, fé, agilidade, manejo da palavra, espada. Então a gente precisa estar ligado no que de fato está acontecendo ali.
Bom, a gente pode entender também por um ponto, um viés um pouco mais intelectual, no que tange as questões espirituais, no que tange as questões de conhecimento, né? Quando você maneja bem a palavra, quando você escuta bem a palavra, quando você ora, quando você exercita palavras que são completamente da parte de Deus dentro da nossa vida, a gente se fortalece. De fato, a gente consegue renovar as nossas forças e ligar questões em nós, né? A neurociência vai falar muito bem sobre isso, dentro de nós, para que a gente possa vencer. Isso vai mexer e vai ser completamente implicante na nossa autoestima. Pois bem, mas eu não quero falar de uma maneira científica, até porque eu entendo que a ciência, apesar de muitos acharem, né, ela é uma bênção, ela é uma ferramenta de Deus para a vida do crente também, né? No mundo, de uma forma geral, o mundo que foi descoberto através dos olhos da ciência, graças à ciência, a gente tem grandes curas e remédios para grandes doenças e pesquisas em desenvolvimento, inclusive para o Covid-19. Então a gente precisa entender que a ciência é uma bênção. Mas eu não quero falar hoje de uma maneira um pouco mais filosófica ou científica. Eu quero falar realmente do que tange ao mundo espiritual. Somos seres espirituais. Somos de carne e osso, mas somos espirituais. Uma vez que você usa essa armadura, né, que você maneja a espada, você vai para uma guerra espiritual. Quantas vezes você falou de Deus, orou, evangelizou alguém, e você percebeu que o seu cenário, né, o seu contexto onde você vive, não da outra pessoa que você está intercedendo, você sofre uma retaliação. Você já percebeu isso? Quando todas as vezes que a gente se coloca de frente, na linha de frente, para resgate de uma vida, a gente recebe uma retaliação. Mas só vai perceber a retaliação quando de fato você está um pouco mais, digamos assim, desavisado, no sentido de estar preparado. Porque o cara que está preparado, a mulher que está preparada no mundo espiritual, ela consegue seguir em frente no seu dia e entender que as coisas espirituais Deus está agindo. Então há uma conexão constante ali com um grande general. Então as ordens são disparadas e a gente consegue entrar num contexto de estratégia do Pai. Quando nós estamos despreparados, a gente se coloca na brecha, intercede por alguém e sofre a retaliação. E vamos perceber essa retaliação. Perceber no sentido de que nós estamos encurralados muitas vezes dentro de questões onde o inimigo usa, né, de brechas para poder atacar a nossa vida. Então, seguindo aqui. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. De novo, Paulo falando ao povo de Corinto, lá no capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Então a gente precisa entender que a nossa mente é o grande campo de batalha espiritual. Nós podemos perceber questões sobrenaturais à nossa volta? Podemos, já ouvimos falar de tantas e tantas coisas acontecendo, de ordem demoníaca, possessões, sei lá, de repente, poltergeists, né? Digamos, aparições, coisas desse tipo, pessoas que conseguem identificar o outro lado da vida de uma outra forma. Enfim, tenho lá as minhas ressalvas quanto a algumas coisas, mas eu mesmo já estive dentro de uns contextos onde eu orava e as coisas aconteciam e as coisas também não aconteciam, no sentido como eu esperava. Às vezes eu intercedia por alguém e recebia uma retaliação, porque eu não estava preparado. Então, por mais que eu estava interessado em salvar vidas, por mais que eu estava interessado em falar do amor de Deus e ajudar algumas vidas, eu deixava que a minha retaguarda ficasse, como eu posso dizer, desguarnecida, desprotegida. Por que isso?
porque a minha prática diária, ela precisa ser constante. Muitas vezes a gente se empolga numa leitura, muitas vezes a gente se empolga numa estratégia, mas esquece que existe o tempo certo também para cuidarmos das nossas armaduras, sandálias, espadas, afiar a espada, lustrar bem a couraça, o elmo, não é verdade? Tudo isso faz parte da preparação. E tudo isso significa que nós precisamos estar praticando oração. Não vãs repetições, mas precisamos orar a Deus, pedindo sabedoria e conhecimento de como proceder para cada dia. Para cada dia. Então Deus, ele prepara-nos, né? Prepara-nos todos os dias para batalhas. Nós somos lançados todos os dias como ovelhas ao matadouro. Só que nós não somos mais conhecidos apenas como ovelhas no sentido daqueles que carecem de cuidados específicos. Mas nós fomos chamados agora para conviver com o reino de Deus. Nós somos agentes do reino de Deus, e todo agente de um reino é um soldado em potencial, tem um ministério em potencial e precisa fazer uso desse ministério muito bem. Então hoje é um convite para que nós possamos estar vigilantes e atentos. Todas as vezes que nós colocarmos na brecha para a vida de alguém, nós devemos nos colocar na brecha pela nossa própria vida e pela vida da nossa família. Nós precisamos orar pela nossa família, nós precisamos trazer a palavra de Deus para o seio familiar, nós precisamos vencer vícios que não permitem que a palavra de Deus entre na nossa casa. Nós precisamos vencer vícios do telefone celular, do computador, para que a nossa mente não fique completamente aberta e desprotegida e o nosso campo de batalha fique sem muralhas, completamente desolados, sujeitos ao ataque do inimigo por qualquer lado. Qualquer lado. A internet, ela faz isso, sim. Mas não é só a internet que é um vício. Existem tantos e tantos vícios que nos impedem de abrir a palavra de Deus, que nos impedem, literalmente, de nos colocar na brecha pela nossa própria vida. Orar pela nossa própria vida, nossa casa e nossa família. O que tem tomado o nosso tempo? A gente cuidar das nossas armas espirituais, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, proteger o nosso campo de batalha. O que tem tomado conta da nossa mente nesses dias? É chato estar em casa, é enfadonho estar em casa, tem muita gente furando a quarentena, e isso é um grande problema, porque isso é uma brecha que se abre para algo que está acontecendo aí fora, e isso é um problema espiritual também. Então nós precisamos nos cuidar. Seguindo aqui, mais um versículo que nós podemos tirar a lição aqui, está em 1 Pedro, né, assim, no capítulo 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Os seres espirituais não dormem. Os seres espirituais não dormem. Nós que temos corpo físico precisamos descansar. Aqueles que são sobrenaturais, exclusivamente sobrenaturais, eles não dormem. Assim como o guarda de Israel não dorme nunca, o inimigo de Israel também não dorme. Ele fica ali ao derredor, buscando brecha, buscando espaço para poder entrar no nosso arraial e fazer uma vítima. E às vezes essa vítima somos nós mesmos. Às vezes a nossa vítima, aliás, a vítima do inimigo é o nosso filho, é um parente, é um chegado. Então nós precisamos estar vigilantes às coisas desse mundo, atentos às coisas sobrenaturais, mas nos instruindo através da Bíblia, através de oração, através de estudo, trazendo coisas que edificam a nossa mente, trazendo um estudo que edifica a nossa vida, que vai nos trazer ideias de conceitos completamente vencedores, que são os conceitos de Deus. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Ora, o inimigo, ele é astuto,
ele às vezes chega de uma maneira doce, como se fosse algo positivo para a nossa vida, mas na verdade é uma grande cilada. Quantas vezes nós recebemos propostas ou recebemos algumas ideias, alguns planejamentos que são fáceis, maravilhosos e são muito atraentes, e quantas vezes nós ficamos em dúvida. Existe algo que pode nos ajudar quando nós estivermos em dúvida e quando nos falta conhecimento e sabedoria. O estudo é uma delas, isso é lógico, não tomar decisão nenhuma sem antes estudar. Mas o que eu falo é através do Espírito Santo. Eu estou falando de batalha espiritual. Quando eu trago o Espírito Santo para dentro das minhas questões e ele me dar paz, é um sinal de que há ali algo positivo. É ele que vai revelar o que está oculto e o que precisa ser destruído, negado, repelido. Então, nós precisamos aprender a descobrir quem são esses anjos, mas que na verdade são os próprios anjos caídos, tentando fazer com que a nossa vida caia numa cilada, numa grande cilada. Por fim, eu queria ler para vocês aqui o Salmo 91, do 1 ao 14, porque fica como uma oração para a gente, fica como um alerta também, algo que vai de encontro à nossa vida nessa manhã. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Amém? Nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, assim diz o Senhor. Que nessa manhã você possa se sentir fortalecido e abençoado, e que Deus possa trazer cura para o seu coração, para a sua mente, para o seu corpo físico e principalmente paz para o seu mundo espiritual. Amém? Fiquem com Deus. Graça e paz.